Olá, boa tarde, boas-vindas a todo o público da TV 247. Estamos ao vivo nessa sexta, 25 de julho, 13 horas, para entrevistar Rui Costa Pimenta, presidente do PCO, Partido da Causa Operária. Boa tarde, Rui, tudo bem com você? Tudo tranquilo, e você? Terminando mais uma semana polêmica, tensa, né, Rui? Cheia de acontecimentos no Brasil e no mundo. Obrigado aqui a todos os assinantes que estão conosco. Aqui, ó, tem o culto ao Rui aqui também. O Lugar Social fala: aguardando o melhor analista político do planeta e as invariáveis, eternamente recorrentes intervenções / questionamentos do Atucho, que só o Rui tem paciência suficiente para responder. Então tá aí, Rui, vamos lá, vamos em frente. O Rui, essa semana foi realmente muito agitada, né? Quer dizer, eu acho que nunca ficou tão clara a ação imperialista no Brasil e no mundo, né? Quer dizer, e agora, principalmente desde ontem, né? Quando os Estados Unidos deixaram claro que eles têm interesse nas terras raras do Brasil, ou seja, querem ter um acesso privilegiado aí às riquezas naturais do país. Você acha que isso é bom, na verdade, esse imperialismo sem disfarce, sem máscara, sem maquiagem, se apresentando aos brasileiros? O que seria esse imperialismo sem máscara? Não, assim, quer dizer, os Estados Unidos agindo de uma maneira mais transparente em relação aos seus interesses econômicos, enfim. Não. Isso aqui é positivo, isso. A dificuldade da política é que, em geral, as maiorias não sabem o que está acontecendo, né? Elas aprendem pela experiência, há muita dissimulação e tal. Agora, eu não vejo também a política do Trump como sendo nenhuma grande manifestação de imperialismo, né? É uma política agressiva, hostil, mas não necessariamente imperialista, né? Principalmente o negócio das tarifas aí. Isso é uma coisa que qualquer país poderia fazer com qualquer outro país, né? Não, lógico, mas eles têm uma posição de mais força também, né? Vamos dizer assim, no cenário, no tabuleiro, enfim. Assim como diz aqui o Wellington, né? O Trump escancara o Deep State. Não, isso é falso. Acha que não? Não, primeiro que o Deep State é justamente o setor da política norte-americana que é contra o Trump. Aqui estão fazendo uma modificação, uma confusão que é para, como é que se diz? Limpar o currículo do chamado Deep State. Deep State são as grandes empresas de armamento, serviços de inteligência. O Trump, desde que ele subiu ao governo, ele atacou tudo isso. Não foi ele que atacou o Zaid. O Zaid é parte do Deep State. Não falou que ia tirar os fundos do NED? Ele não falou que vai tirar a tropa daqui, dali, não está conseguindo fazer, mas ia acabar com a guerra na Ucrânia. Tudo isso daí é o Deep State. O Trump ele é representante de outra ala da burguesia norte-americana, não da burguesia imperialista. Você não acha que o imperialismo joga com as duas forças, Rui? Com o trumpismo, vamos dizer assim, essa ala mais aloprada e a ala, vamos dizer assim, mais, entre aspas, civilizada, que seria o Partido Democrata? Mas, lógico, a burguesia tem que pegar quem está no governo e usar para os seus objetivos. Até o Lula é assim. Eles usam o Lula também. Agora, isso aí não significa que ele seja um representante efetivo desse setor, né? Eu acho que Diga, pode falar. Uma grande confusão que existe no Brasil em relação à situação política é que o pessoal não sabe identificar, de um ponto de vista de classe, quem é quem. Então há muita confusão com esse negócio do Trump. Trump é direitista? É direitista. Ele é uma pessoa agressiva em determinadas coisas, em outras coisas nem tanto, tudo bem. Mas ele não é um representante do imperialismo. Os interesses dele são outros. Ele age, como ele é presidente dos Estados Unidos, ele age, volta e meia, em função do imperialismo? Age, porque ele tem que fazer isso aí. Senão ele não consegue nem ser presidente, né? Agora, ele não é. Se você vai falar assim, o imperialismo... Eu vi, por exemplo, começaram um negócio que a CIA está organizando golpe no Brasil e tal, e seria o Trump. Não, a CIA não é o Trump. Se a CIA está organizando golpe no Brasil, são outras pessoas. Eu não acho que está acontecendo nada, mas... Você vê que o pessoal não fala nada do golpe de 2016, é uma ideologia suspeita essa. Suspeita de tentar
como é que se diz? Embelecer a ala mais perigosa dos capitalistas, mundialmente falando. Né? Então, agora, por exemplo, só o Trump é o imperialismo. Macron não é imperialismo, o Starmer não é imperialismo, o Metz não é imperialismo, o Biden até estão santificando ele, daqui a pouco o Papa vai transformar ele no primeiro santo presidente dos Estados Unidos. Isso aí é um desserviço. Você diria que ele seria uma espécie de bode na sala do imperialismo? Eu acho que ele é produto da crise do imperialismo. Para eles terem permitido que um homem como esse chegasse ao governo, é um produto da crise. Queria chamar a atenção para o que está acontecendo na Inglaterra. Não sei se você acompanhou os acontecimentos lá. Estão acontecendo coisas muito importantes. O Jeremy Corbyn e outros setores da esquerda britânica lançaram um novo partido. Pelas pesquisas, esse novo partido já teria a mesma votação que o Partido Trabalhista nas eleições. Isso o imperialismo quer. Se eles chegarem ao governo, eles não são imperialistas, eles são uma crise do imperialismo. O Trump é a mesma crise pela direita. Eu inclusive, vi quem estava se filiando a esse partido era o Tariq Ali também, um intelectual aí importante. E muita gente vai se filiar. O sindicato, mais do que personalidades, né? Um dos mais poderosos, se não o mais poderoso sindicato da Inglaterra, Unite, já se declarou a favor desse partido. É uma ruptura de um setor importante da classe operária britânica com o Partido Trabalhista. Eu estou vendo aqui, inclusive, a notícia, ele criticando a centralização do Partido Trabalhista, enfim, quer dizer, a perda de conexão com os trabalhadores de maneira geral. Enfim, quer dizer, interessante esse acontecimento, de fato. Falou que vai reestatizar as empresas que foram privatizadas. Imagina a loucura que não vai virar isso daí na Inglaterra. Agora vai ser acusado de pedófilo, de criminoso, de assassino. Já era chamado de antissemita, né? Antissemita já foi. Você citou o Macron. Como é que você interpretou esse movimento da França de reconhecer o Estado da Palestina nessa semana, no dia de ontem, se eu não me engano? A demagogia do Macron, né? Depois de ter reprimido o movimento da Palestina da maneira mais intensa possível, aí ele vem com essa história. Você viu, a popularidade do Macron está níveis Michel Temer já. É interessante, né? Porque hoje tinha um editorial na Folha de São Paulo também condenando a fome em Gaza, como se eles tivessem descoberto hoje essa situação, né? Quer dizer, depois, assim, quer dizer, vamos dizer assim, quer dizer, no penúltimo capítulo do genocídio, né? Quer dizer, às vésperas da solução final, eles descobrem o genocídio, né? E eles falam isso no mesmo momento que eles continuam financiando e organizando o genocídio. O Starmer também falou, é inadmissível. Agora, então tira o MI6, tira os militares britânicos de lá, que eles que estão viabilizando o genocídio. O Macron também, pô. Eu acho que isso é toda uma manobra política para mostrar o imperialismo como força democrática, né? Infelizmente, com a ajuda do nosso presidente, né? Ajuda do nosso presidente, por quê? Você não viu o encontro do Chile? Sim, o encontro da democracia. Eu vi que você criticou bastante esse encontro. Por que você criticou? Porque isso daí é uma frente do imperialismo dito democrático contra o resto do mundo, a pretexto de combater o fascismo, o trumpismo, defender a democracia. Uma das pessoas principais do encontro era o Pedro Sánchez, representante do governo espanhol, que faz parte dessa quadrilha. Aí o Starmer já falou que vai entrar, né? Quer dizer, os partidos social-democratas, eles vão entrar nessa jogada. Aí vai ser uma fachada social-democrata para as loucuras do imperialismo. E eu acho que o Lula não deveria patrocinar isso. Não é esse enfrentamento democracia versus fascismo no mundo.
Não é isso, pô. O que está acontecendo na Ucrânia, o que, que é? Onde é que está o fascismo ali? É o Putin? Não, é o outro lado. O Gaza, todos os democratas aí financiaram o genocídio. Agora eles estão dando volta atrás porque a coisa vai explodir. Tá? A coisa chegou num ponto assim em Gaza que não tem mais como manter. Então todo mundo falar. Assim, na verdade vai ser uma morte por fome como nunca se viu, né? Tem notícias assim de várias pessoas que não se alimentam há vários dias e assim, quer dizer, não tem palavras, né, Rui, para descrever o nível da barbárie patrocinada lá em Gaza, não. E quem que são os patrocinadores disso? São os chamados democratas do mundo. Agora eles estão dando um cavalo de pau aí, mas é mera aparência. Era aparência. O gueto de Varsóvia era um piquenique perto de Gaza. Não. Mas, Rui, voltando então ao caso do Trump, né? Enfim, você falou que ele não é o representante maior do imperialismo, mas de qualquer maneira, ele mostra, vamos dizer assim, quer dizer, o papel dos Estados Unidos de uma maneira mais transparente, né? Então ele fala que ele quer isso, que ele quer aquilo, que não sei o quê, e assim, quer dizer, e não é exatamente uma negociação, né? É uma linha de imposição, de submissão, enfim. Aí você tem o governo brasileiro tentando negociar, o Geraldo Alckmin, os senadores vão mandar uma missão para lá. O que está ficando claro, quer dizer, que os interesses dos Estados Unidos vão muito além da família Bolsonaro, né? O Bolsonaro talvez esteja sendo usado como um pretexto, né? Para eles terem esse discurso: o Brasil é uma ditadura, o Brasil é uma censura, o Brasil é isso, o Brasil é aquilo. Você vê o Brasil hoje no centro da mira dos Estados Unidos, ou dessa fração do imperialismo, quer dizer, como é que você acha que vai ser, por exemplo, quais são as potenciais consequências dessa crise aí? Não, eu acho que nós temos que entender bem o que o Trump está fazendo. Tá? Qual que é a política do Trump? A política do Trump é uma política protecionista em relação ao mercado interno norte-americano. Tá? Quando você impõe tarifas à importação de produtos num país, o que acontece? Você encarece esse produto e, portanto, você estimula a produção local. Tá? É isso que o Trump espera que aconteça nos Estados Unidos. Ele está impondo tarifa a todos os países do mundo, na expectativa de que a importação diminua, no caso dos Estados Unidos, e a indústria e a agricultura, a atividade produtiva norte-americana se recupere. Né? Esse é o sentido geral da política do Trump. Ele faz isso daí de uma maneira peculiar. Primeiro ele ronca grosso, ameaça, papapá, depois ele vai negociar, né? É um grande jogo de cena, né? Por isso também eu considero que a luta entre trumpismo e Brasil, em grande medida, é uma farsa. Não tem grandes lutas aí. Eu rejeito, logicamente, né? E de maneira absoluta, qualquer tentativa de interferência de qualquer governo de qualquer país na política interna brasileira. Mas eu acho que é isso que está acontecendo. Não acho que exista uma atenção especial para o Brasil ou para aquele país. Eu acho que a grande preocupação dos Estados Unidos é a China, né? Secundariamente a Rússia e os países aliados, né? Brasil é uma colônia dos Estados Unidos. Eles estão tentando renegociar com a colônia aqui melhores condições de intercâmbio. E eu acho que você está certo. O Bolsonaro não é apenas um pretexto, no entanto. Ele, digamos assim, junta a fome com a vontade de comer, você entendeu? Exatamente. Você pega um cara desesperado, vamos dizer assim, no paredão, né? Quer dizer, pronto para ser fuzilado. Aí você tem de um lado lá, quer dizer, o Bolsonaro clamando por uma clemência, né? Por uma salvação. E os americanos olhando, esse cara pode, de repente, entregar melhores condições também, né? Tirar o Brasil do BRICS, entregar tudo que eles queiram que seja entregue. Mas mesmo que você fale assim, quer dizer, que o Brasil é uma colônia, é o que você falou, quer dizer, eles estão querendo apertar, vamos dizer assim, as relações de troca com a colônia, né? Estão querendo. Então, aí é o seguinte, querendo apertar as relações de troca é o Trump. Não, exatamente. Quer dizer, ele quer extrair mais renda dessa colônia, vamos dizer assim. Não é isso, não. Não é isso. Essa não é a política do imperialismo.
Tudo bem, se o Trump conseguir o que ele quer, o imperialismo pode até gostar, sei lá. Até porque, né, o que está em jogo em termos econômicos aí é uma coisa totalmente irrisória. São 3 produtos alimentícios: carne, café e suco de laranja. Esse daí é uma tempestade num copo d'água, né? É que surgiram também os minerais, tá? Outras coisas, né, que estão aparecendo também agora, né? E aparece sempre. Esse aí é assim: o Trump começa a apertar o Brasil, começa a negociação, apesar de que todo mundo falou que a soberania é inegociável, então não tinha que negociar nada, ou não é? Mas, enfim, vamos negociar e tal. Daí aparece um cidadão e fala: Ó, Trump, por que você não aproveita e pede as terras raras brasileiras e tal? Ele já tinha usado essa cartada na Ucrânia também, não sei se você lembra. Exatamente. Não, exatamente. Ele falou, olha, que com o acordo, com a continuidade ali do apoio aos Zelensky, eles entregariam os recursos minerais, né? Então, essa aí tudo bem, é uma jogada, é uma picaretagem econômica, mas não chega a ser também tudo isso. Eu não acho que tem muita importância o que está acontecendo, em termos econômicos ou mesmo políticos. Né? Vamos chegar nesse ponto. Só ler esse comentário aqui do Jerônimo, ele fala, não existe o hiperimperialismo, o mundo vai à guerra. Trump foi quem assinou a ordem para bombardear o Irã, nem Biden teve essa coragem. Imperialismo não é uma classe social, é fase do sistema, e dizendo que o Trump serve a esse sistema, querendo ou não. Isso não é verdade. Eu também... Tá, comenta esse comentário e a gente entra no próximo ponto aí. Isso não é verdade pelo seguinte: se fosse assim, ninguém. Por que o pessoal ia para uma eleição para matar ou morrer? Por que tentaram colocar o Trump na cadeia? Por que classificaram o negócio lá do Capitólio de golpe de Estado? Não é assim. O Trump ele foi eleito à revelia do imperialismo. O imperialismo vai tentar usar ele? Vai tentar usar. Mas não é verdade. Se chega o Lula, por exemplo, o Lula está no governo aqui. Ele é a escolha da burguesia? Não é, pô. São circunstâncias que obrigam a burguesia a manobrar, né? E esse negócio, o Trump bombardeou o Irã, o Biden, o Trump não fez nada. O bombardeio dele no Irã é uma farsa. Todo mundo viu que era uma farsa. Ele jogou 2 bombas lá numa montanha e não aconteceu nada. Então, se isso daí é igual ao que os Estados Unidos têm feito anteriormente, nós estamos subestimando muito o que o imperialismo tem feito. Né? O Trump suspendeu o bombardeio ao Iêmen, diante dos protestos da base dele. Não, o imperialismo é muito mais agressivo do que isso que o Trump está fazendo. Veja, não adianta torcer, não adianta querer falar que todo mundo é igual e tal. Análise política, em última instância, é mostrar quais são as diferenças. Porque se for para falar que todo mundo é igual, não tem análise política. O Estado é burguês. Então, sei lá, se ganhar o Bolsonaro, se ganhar o Alckmin, se ganhar o Lula, se ganhar o Serra, se ganhar o Fernando Henrique Cardoso, Ciro Gomes, é tudo igual? Então, para quê? Né? É lógico que não é assim. Você tem que ver, você tem que mostrar, né, a contradição entre o discurso e as palavras, mas você tem que saber que há diferenças na política. Política não é um negócio preto e branco. Tem muito tom de cinza aí. Né? Se você não consegue ver os tons de cinza, você não consegue ver a realidade. Então precisa tomar cuidado. Na análise da política internacional, essa caracterização do Trump é fundamental. O Lula está embarcando num negócio que é baseado nessa caracterização. Trump, o malvadão. Que aqui no Brasil se traduz em Bolsonaro malvadão, né? De certa maneira. Quer dizer, tem essa... São todas coordenadas que vão levar, sabe onde? Aqui, o Lula e uma boa parte da esquerda fiquem atrelados ao carro do imperialismo. Goste ou não goste. Então, responde essa questão aqui, Rui, que tem a ver com o que você está falando. Ele fala assim, não seria o momento de uma aliança Lula-Bolso? Afinal, se somados, temos mais força do que os liberais contra o globalismo e imperialismo, né? É interessante porque eu tenho ouvido isso de algumas pessoas, né, de que essa divisão, né, na sociedade brasileira é muito artificial, tem muito de artificialismo nela,
para exatamente, quer dizer, favorecer a passagem da boiada aí do neoliberalismo, vamos dizer assim, né? Então, passo para responder aí o que coloca o Christian. Sim, isso aí faria sentido até certo ponto, né? O problema é que o antiglobalismo do bolsonarismo não é muito real, né? Eu não acho que... você vê, né? Se você é antiglobalista, como é que você vai apoiar o Estado de Israel? Que é a coisa mais globalista que tem. É uma materialização. Então, digamos assim, o nacionalismo antiglobalista do Bolsonaro é inconsequente. Ele não é sério, né? Se não fosse isso, a aliança faria mais sentido. Até faz mais sentido na situação atual, porque os aliados que o PT está procurando, eles são inimigos do Brasil em todos os sentidos possíveis e imagináveis. Na PT, todo mundo vai se lembrar que, quando teve a eleição norte-americana, o pessoal falava que tinha que apoiar o Biden. Veja, apoiar o Biden é a mesma coisa que você, sendo cristão, apoiar o partido de Satanás, entendeu? Não faz sentido nenhum. É o inimigo. O inimigo do Brasil são as forças políticas representadas pelo Biden. O Bolsonaro, né, tirando de lado o problema ideológico, ele representa um setor da burguesia brasileira. Nacional, não internacional, não internacionalizada. São esses burgueses relativamente grandes, por exemplo, vamos pegar o caso mais conspícuo, o velho da Van. É o capital comercial brasileiro. Tá? Agora, os outros, os aliados do PT na Frente Ampla, os democratas e tal, tipo Rede Globo, eles são associados do imperialismo mundial. Tá? Então, se você faz uma aliança com base em coordenadas ideológicas, você fala assim, democracia versus fascismo. Mas, na realidade, é aliança com o imperialismo contra um setor da burguesia nacional. Um setor direitista, um setor que não é nacionalista de verdade, tudo bem. Mas o imperialismo é imperialismo. Tá? Então, quer dizer, o problema da falta de análise de classe é que você trabalha com fantasmas. O fascismo. O que é o fascismo? Eu estava comentando isso aqui agora, Rui, no almoço aqui, quer dizer, que eu estou um tanto cansado dessa coisa de fascistas versus antifascistas, né? Que no fundo parece que é um balé, né? Tá todo mundo no mesmo time neoliberal, fascistas brigando com antifascistas, quer dizer, ninguém está discutindo o que realmente importa, né? Eu acho que é assim mesmo. O antifascismo... Parece até que é tudo planejado, né? Parte do mesmo plano, né? Mas se não é planejado, né? É uma estratégia política bem pensada, porque o pessoal, isso aí não é novidade, né? O antifascismo em abstrato não é nada, não é política nenhuma. É uma coisa para manipulação. O que é o fascismo em si, exatamente? Né? Por exemplo, Getúlio Vargas era fascista? Né, para o público pensar um minutinho. Porque se o cara falar que não, então eu sou obrigado a discordar, porque ele foi o Hitler brasileiro. Né? Então como é que é? Ele era fascista ou não era fascista? Ah, mas em 1950, e a Petrobras, e a Eletrobras? Então ele não era fascista. Então aí fica, era fascista ou não era fascista? Qual que é a diferença? Que importância tem se ele era fascista ou se ele não era fascista? Ou ele foi fascista, daí ele viu a luz que nem São Paulo na estrada para Damasco e viu Deus e virou nacionalista. Você vê, são interpretações políticas que não fazem muito sentido. Né? Agora, o que é correto é o seguinte, Getúlio Vargas, representante da burguesia nacional brasileira, em 1937, com apoio do imperialismo, ele deu o golpe de Estado do Estado Novo e estabeleceu um regime de características fascistas. Depois ele foi derrubado pelo imperialismo. E ele volta, né, como governo nacionalista democrático. Mas o problema são as oscilações políticas da mesma classe social. A burguesia
nacional brasileira. Então, você trabalhar com fascismo como se... É uma política religiosa, né? Ah, o fascismo e tal. O Bolsonaro, eu não acho que ele é uma pessoa consequentemente nacionalista, mas ele é mais nacionalista que o Geraldo Alckmin, isso aí eu não tenho dúvida. Aí eu discordo de você, mas tudo bem. Mas vamos pegar aqui o Zé de Palmares dizendo, ó, porque o Bolsonaro teve a oportunidade de ser presidente, quer dizer, ele não se mostrou ali um nacionalista na prática, né? Zé de Palmares, dividir para dominar, isso é mais velho do que andar para frente, mas pior que funciona até hoje, né? E o Jerônimo fala, ontem se desfez no ar, Trump disputa o comando do império, não contra o império. Concordo com sua crítica à social-democracia, lembrando que Netanyahu é fascista, bancado por Trump, aliás, e Biden também, né? Mas Rui, vamos seguir aqui, quer dizer, porque é o seguinte, nesta semana, havia grande expectativa de prisão do Jair Bolsonaro, né? E parecia que ele seria preso. Quando ele mostrou a tornozeleira lá na Câmara dos Deputados, aí o Alexandre de Moraes deu 24 horas, disse que ele tinha descumprido as medidas cautelares, deu 24 horas para os advogados explicarem, e foi interessante, vamos dizer assim, entre a determinação do Alexandre de Moraes e a decisão que ele tomou, saíram dois editoriais, um do Globo e um do Estado de São Paulo, os dois criticando o que eles chamavam de censura, né? E dizendo que tem que deixar o Bolsonaro falar à vontade, que não tem nenhum problema. E aí o Alexandre de Moraes não prendeu, disse que foi um desvio assim temporário de conduta, né? E que ele pode falar, ele pode continuar falando, então, né? Por que o Bolsonaro não foi preso, na sua opinião, se de fato parecia que ele seria, né? Primeiro, temos que chamar a atenção para o espírito democrático do Alexandre de Moraes, né? Se fosse outro baguá aí, o cara estava na cadeia já. Tanto que muita gente... Bolsonaro ia para... A análise política assim, que você faz em torno desse tema, porque aí você está sendo, vamos dizer assim, irônico, vamos dizer assim, né? Não, mas isso é uma análise política. A conduta dele com o Bolsonaro não é a conduta que ele tem tido tradicionalmente. É ou não é? Na hora H, todo mundo, eu vi. Aí o 247 estava cheio de pedidos de prisão aí, né? Parecia a Procuradoria-Geral da República. Ele não mandou prender, apesar de que ele não precisava pedir explicação. E o Alexandre de Moraes normalmente não pede explicação, ele mesmo toma a decisão, ele é quase Deus. Por que essa diferença? Porque a situação é crítica. A prisão do Bolsonaro é uma coisa muito complexa, a condenação do Bolsonaro é uma coisa complexa. Vai ter que passar aí por uma série de negociações e tudo mais. Não é assim como o pessoal está pensando, que o Bolsonaro é um cachorro morto e o Alexandre de Moraes vai simplesmente engolir ele. Não está acontecendo isso. O pessoal tem medo das consequências. A esquerda brasileira vive num mundo muito artificial. O Bolsonaro tem vários governadores de estado que apoiam ele, tem uma bancada que é a maior do Congresso Nacional, é o homem que, numa eleição contra o Lula, teve quase a mesma votação do Lula, né? Tem apoio de igrejas evangélicas, tem apoio de militares, tem apoio de Deus e o diabo aí. É uma força poderosa. Enquanto que o Alexandre de Moraes torturou aí os bolsonaristas menores, o Bolsonaro já é um negócio mais complicado. O pessoal tem medo de que a bomba exploda no colo de quem está trabalhando com isso, né? Eu acho que é isso. Eu vi uma colunista do 247 hoje falou que o Alexandre de Moraes não prendeu o Bolsonaro porque ele está esperando para fazer uma prisão em grande estilo. Mentira. Não é nada disso. A prisão do Bolsonaro está sendo discutida, né? O pessoal está discutindo as consequências, porque, veja bem, você prender o Bolsonaro, isso aí pode gerar uma reação popular gigantesca. O Bolsonaro teve metade dos votos, o Atucha. Ele perdeu para o Lula por 2 milhões de votos. A gente não pode passar por cima da realidade assim. O governo Lula é um governo com muita marca de impopularidade. O Alexandre de Moraes, o STF,
é altamente impopular. A situação social no Brasil é grave, apesar dos índices otimistas que o PT apresenta sempre. Mas ninguém leva muito a sério isso daí, pô. Tá? Tem muita pobreza, tem muita gente passando dificuldade, tem muita revolta, tem muita insatisfação. O Lula, ele segura essa situação porque ele tem muita autoridade política, porque se fosse outro, já tinha sucumbido, viu? Só o Lula mesmo para segurar a situação, e está segurando mal, na minha opinião, bem mal. O Haddad é altamente impopular, essa política fiscal do governo é impopular, o governo não está não conseguindo fazer nada que realmente atrai a atenção da população. É uma situação crítica, nós temos que olhar a situação desse ponto de vista, né? Isso sem falar que tem o negócio do Trump, que foi uma coisa agressiva, mas coloca em destaque na cena internacional que está acontecendo um negócio muito estranho no Brasil, né? Hoje, outro senador aí, não sei se fugiu de fato, mas foi para os Estados Unidos, Marcos Duval, né? Eu ia até te perguntar a respeito dele, se a fuga dele não seria um motivo para prender o Bolsonaro preventivamente. Mas por que o Bolsonaro tem a ver com a fuga dele? Não, porque na verdade estão todos nesse mesmo contexto, né, de ataque às instituições, etc. e tal. Ele também tinha restrições, como é que eu diria, medidas cautelares aí impostas pelo Alexandre de Moraes. Não podia, estava sem passaporte e foi para os Estados Unidos. Quer dizer, então, em tese, o Bolsonaro pode também estar pensando em fugir. Seria um crime por associação, né? Como o cidadão é ligado ao Bolsonaro e fugiu, o Bolsonaro também vai fugir? Não, sim, mas tem antecedentes, né? É um comportamento meio padrão dessa turma. Você olha lá, Carla Zambelli, né? O próprio Eduardo Bolsonaro, que não é um fugitivo tecnicamente, mas está lá, exilado, renunciou ao mandato, diz que pode morrer no exílio, né? Então, é uma situação, né? E todos estão querendo criar essa ideia de que o Brasil seria uma ditadura, né, Rui? Eles estão criando, não é que eles estão querendo criar. Eles estão criando. Não é que eles estão criando. A situação, eles estão dando corda, mas quem está criando isso aí é o Alexandre de Moraes. Será, Rui? Esse cara está perseguido, não se sabe por quê, né? Tem cara que tá na cadeia aí por live de internet. Você tem que lembrar isso aí. Tem uma velha com trombose, o Alexandre de Moraes mandou ela botar ela na cadeia porque ela é golpista armada. Ela parece assim do SAS britânico, a velha com trombose. O país é um país ridículo e o negócio aqui está totalmente fora de controle. O problema é não ver as coisas objetivamente, né? Você vê objetivamente, o pessoal fala assim, você está defendendo o Bolsonaro. Não estou defendendo o Bolsonaro, é que eu me recuso a participar aí de uma histeria coletiva, você entendeu? E a histeria coletiva também não vai salvar ninguém na hora H, vamos ter claro. Eles estão impulsionando o crescimento da extrema-direita no Brasil. Tem coisas estranhas acontecendo na rua. Eu estava vendo agora, né, acabou de ter uma entrevista do Zema, que está se lançando candidato a presidente da República, prometendo o indulto ao Bolsonaro. Aí você tem lá o Tarcísio, que também promete o indulto, Ronaldo Caiado, que promete indulto. Quer dizer, parece que a grande causa da eleição de 2026 vai ser tirar ou não o Bolsonaro da cadeia, né? Quer dizer, então, realmente o país está mal, né, numa situação dessas, né? Vou responder a pergunta desse companheiro aqui, ou companheira Edna, né? Edna. Você sabe por que os bolsonaristas não estão na porta fazendo a maior arruaça? Porque o Bolsonaro não quer. Você acha que as pessoas ainda se mobilizariam por ele, Rui? Lógico, não só. Se vacilar, é capaz de ter isso, aí sim, um levante armado aí de policiais e militares. O pessoal tem que dizer o seguinte, né? Que o Bolsonaro não quer fazer isso aí. Ele não quer também porque ele tem medo das consequências, lógico. Mas ele não está fazendo. Essa é a realidade. Assim como o Lula também não fez, né? Quando ele foi preso, ele não chamou ninguém para ir lá quebrar a porta. Nós quase que invadimos lá a cadeia do Lula, mas não porque ele chamou.
Rui, você não acha que pode ter tido, por exemplo, uma espécie de composição do tipo, olha, talvez até uma intervenção do Michel Temer, uma teoria, né? Do Temer ter, na verdade, tentado arrefecer os ânimos ali, olha, mantém o Bolsonaro fora da cadeia, o Bolsonaro fica quieto, o Alexandre de Moraes não tensiona, né, a discussão em curso com os Estados Unidos, que também tem essa questão, né? Porque vamos dizer o seguinte, ó, se o Bolsonaro tivesse sido preso nessa semana, poderia ser um argumento a mais para os Estados Unidos endurecerem aqui com o Brasil. Enfim, quer dizer, eu acho que acho que a gente nunca viveu um quadro de tanta complexidade assim no país, né? Não, em política, eu digo isso porque eu estou no ramo aí há muito tempo, né? Uhum. Em política, raramente tem briga sem negociação. Todo mundo que é político sério, quer dizer que sério no seguinte sentido, de que ele não é um amador, ele está no jogo porque ele é, né, profissional. Sabe que você tem que fazer acordo. Tudo ou nada não é uma política séria. Então, eu tenho certeza, tem muita conversa, muita negociação, muito intermediário, pode ser o Temer, mas podem ser outras pessoas também. A gente não sabe de nada, mas eu tenho certeza que em Brasília todo dia tem 20, 30 reuniões discutindo questões aí, leva e traz, do Bolsonaro, papapá. Deixa eu trazer os comentários aqui, Rui. Tem esse aqui que está na tela, do Alexis, diz assim: atacar as instituições da cadeia, o primeiro da fila, aí ele chama de imperador Alexandre de Moraes, dizendo que ele deu o golpe de 2016 e o tratam como herói da democracia. Ele é um coadjuvante, né, no golpe, quer dizer, o protagonista ali era outro, Eduardo Cunha, enfim. Né? Mas, enfim, Leonardo fala: talvez estejam preparando um acordo da direita, Zema ou similar, salvando o Bolsonaro e se viabilizando, unindo as direitas em torno dele. Todos da direita estão jogando nesse mesmo jogo. Só ler mais um aqui, Rui, do motorista de app comunista. Está dizendo: o que Jean Williams fez não foi parecido? O que o Jean Williams fez que teria sido parecido? Atacar as instituições? Acho que não, né? Não sei. Foi embora do Brasil, mas ele não estava sendo processado. Bom, aí é uma outra discussão. Rui, se você tivesse, então, vamos dizer assim, quer dizer, como um conselheiro do governo ali, quer dizer, o que você diria nesse momento ali? Quer dizer, que os Estados Unidos pressionam o Brasil, colocam esse fator Bolsonaro, tem outros interesses. Como é que você acha que o Lula deveria estar agindo? Porque ontem ele estava num evento em Minas Gerais, falou: você vai para a cadeia, cara. Né? Esse é o teu destino, se você for condenado e considerado culpado. Né? O que você acha que deveria ser a linha de ação do governo? É difícil, porque o Lula já está numa estrada. Ele já andou muito nessa estrada, né? Eu não teria nunca entrado por aí. Eu acho que você ganha a luta política mobilizando as opiniões, mobilizando as pessoas. Não acho que mobilizar os juízes é uma maneira de ganhar a luta política. Pelo contrário, acho que isso aí tende a dar muito errado. Agora, o governo está meio, não tem para onde que ele vai agora. Ele já se envolveu com isso, né? Já ele foi longe nessa escalada aí. O que eu acho é que o PT vai pagar caro pelo que eles estão fazendo, porque isso aí não. Agora tem todo um clima na esquerda e tal. Amanhã, dá uma mudança aí, a imprensa começa a atacar e papapá, pipipi, papapó, e o pessoal fica sozinho que nem um cachorro na chuva. Te chamou a atenção, Rui, a imprensa estendendo a mão para o Bolsonaro aí nessa semana? Com esses editoriais do Globo, da Folha, dizendo assim, eles dizem assim, ele tem que ser condenado, né? Mas está sendo, quer dizer, a imprensa é muito mais tolerante com ele do que foi com Lula, por exemplo. Porque a crise é maior, né? O PT era muito passivo. O PT era muito manso, né, diante da ofensiva da direita. O bolsonarismo é muito mais agressivo. O bolsonarismo tem gente nas Forças Armadas, tudo isso aí pode gerar uma crise muito profunda. Eu acho que a posição da imprensa, Estadão principalmente, é assim: vamos fazer o que é necessário, que é tirar o Bolsonaro da eleição, mas não vamos exagerar, porque senão o caldo entorna. Essa é a política deles.
E o Alexandre de Moraes, ele é uma pessoa sem freios. Tá? Ele é uma pessoa que não pensa no que ele está fazendo, ele vai fazendo loucura. Não, mas nessa semana ele foi freado, claramente. Tudo bem. Ele foi freado, porque se dependesse dele, ele fazia outra loucura aí. O pessoal tem medo de que a coisa toda se transforme numa enorme crise política. Porque, veja bem, o plano da burguesia, você sabe tão bem quanto eu, é tirar o Bolsonaro da eleição e tirar o Lula da eleição. É ou não é? Que eles queiram isso. Esse sempre me pareceu que era o plano, mas acho que assim, tirar o Lula da eleição é muito mais complicado do que tirar o Bolsonaro. É mais fácil tentar isolar o Lula politicamente, vamos dizer assim, né? Para que ele concorra, vamos dizer assim, numa faixa mais estreita. Não, tudo bem, que seria uma variante desse plano, né? Seria uma variante do plano. Então, veja bem o seguinte aqui. Se você forçar muito a mão e tiver um clamor muito grande do negócio do Bolsonaro, você pode ter uma situação que é o seguinte: ganha o candidato da direita, muito pressionado pela base bolsonarista, ele indulta o Bolsonaro e ainda, né, pressionado, o cara fala assim, vou renunciar e chamar novas eleições porque o Bolsonaro não pode concorrer. Você imaginou o tamanho da crise? Um negócio Aí desse? seria uma confusão total, né? Você já deu uma ideia aí maluca, né, Rui? Quer dizer, o cara... Você está propondo o seguinte, alguém disputar as eleições prometendo indultar e chamar eleições, né? Aí realmente vai ser o caos absoluto, né? Prometendo chamar, não, mas pode acontecer da crise ser tão grande que o cara renuncie. É uma variante extrema? É uma variante extrema, mas se você jogar muita gasolina na fogueira, você abre caminho para variantes extremas. Então você tem que administrar a crise. E eles estão administrando com muita dificuldade. Né? Muita dificuldade. Você vê que o pessoal falou, Alexandre de Moraes não pode impedir o Bolsonaro de dar entrevista, porque é absurdo impedir uma pessoa de dar entrevista. A situação ela é muito fluida no Brasil e no mundo, né? É muito complexa. E ninguém sabe o que vai acontecer. Então tem que administrar a coisa de maneira a não entornar o caldo, que não é difícil de acontecer. Pode entornar... Inclusive, eu vou dizer mais. A crise com o bolsonarismo ela pode se aprofundar tanto que abra uma crise pela esquerda também. Porque quando o regime político fica enfraquecido, as massas, em geral, começam a ter um desenvolvimento político. Né? Você vê na Inglaterra, por exemplo, eles não conseguiram, porque a Inglaterra é um país peculiar, eles não conseguiram forjar uma verdadeira alternativa de extrema-direita. E por que eles não conseguiram? Porque a situação pela esquerda é muito complicada. Veja o lançamento desse novo partido, que eu volto a insistir, não é um fenômeno menor. Isso daí é um partido que nasce apoiado pelos sindicatos. 2.000 sindicalistas assinaram o apoio a esse novo partido. A situação está escapando de controle lá. Então, quer dizer, não é só o bolsonarismo, você entendeu? Você pode ter uma rebelião popular aí. Porque há muita insatisfação. O pessoal sabe o que acontece? O pessoal tem que andar na rua. Tem que pegar táxi, Uber, andar na feira, no supermercado, conversar com as pessoas, porque eles estão vivendo no... Todo mundo já falou, Brasília é a ilha da fantasia, né? Precisa conversar com o povo de carne e osso. O povo tá assim, ó, tá com a situação por aqui, ó. Ninguém tolera mais a situação, não tem ninguém feliz. Você viu, só para corroborar isso, você viu a carta do MST para o Lula? Vi não só a carta, mas também teve ocupação, enfim, estão pedindo aí mais reforma agrária. Vou te passar para falar sobre isso, Rui, só lendo aqui a Valéria dizendo, perguntando se o Brasil de fato é dos brasileiros, e o Juninho fala assim, o Matucci não entende que todo julgamento do Bolsonaro é ilegal, é um tribunal de exceção. Estão exaltando um tirano como o Moraes.
Está registrada aqui a posição dele, e obviamente que eu entendo essa crítica, né? Quer dizer, agora não é necessariamente a minha, tá aqui, ó, a minha posição. Mas, Rui, quer dizer, o que você queria falar sobre o MST? Diga lá. Antes do MST, um comentáriozinho. Nos Estados Unidos, eles estão bolando um plano para a reeleição do Trump, que não é possível. Ele já foi presidente 2 vezes. Ou seja, um golpe. É um golpe político, né? Uma manobra política, que é um golpe. Que é o seguinte, ele sairia como candidato a vice, aí ganharia a eleição, o titular renuncia, ele assume o governo. Né? Você vê que a ideia de que isso daí poderia acontecer no Brasil não é estranha. Até o próprio Trump, que é aliado do Bolsonaro, está cogitando isso. Bom, o MST é o seguinte. Eu vi uma matéria de João Paulo Stedley falando o seguinte, ó, esse negócio de que tem pleno emprego no Brasil é mentira. Daí ele dá dados, etc. e tal. Agora, João Paulo Stedley é um aliado do governo. Não dá para dizer que ele é quinta coluna, nada disso. Tá? Ninguém vai falar isso aí. O problema é que se você for lá conversar com a base do MST, não adianta você chegar para a base do MST e falar, não, o governo Lula é uma maravilha. O cara fala, tudo bem, a gente votou no Lula, papapá, mas, e o nosso? Vai acontecer alguma coisa? A situação está feia. É isso que o PT não considera. Eles vivem num mundo de fantasia. Rui, vamos lá. A gente já falou sobre isso várias vezes, né? Sobre essa questão dos indicadores, quer dizer, como é que é a percepção, como não é. Eu tenho a sensação de que esses indicadores econômicos aí que a gente tem comentado, se a gente tivesse num outro ambiente de menos polarização, de menos mudança, inclusive no campo da comunicação, o Lula hoje teria uma aprovação muito maior, mas o debate se descolou do campo da racionalidade. Mas aí é uma outra discussão. Deixa eu pegar aqui o Guilherme Ferraz para a gente trazer esse ponto. Né? Só para lembrar, Fux impediu Lula de dar entrevista. O regime e a imprensa se calaram. Né? Como interpretar esse fato? Na verdade, só para acrescentar a pergunta dele, quer dizer, muitas pessoas protestaram, inclusive a gente aqui naquela época. Mas o silenciamento que foi imposto ao Lula não foi só das instituições, né? Os próprios veículos de comunicação tentaram silenciar o Lula naquele momento, né? Agora, é uma coisa muito interessante, Rui, até esse é um ponto interessante de se debater. Também não interessa a mídia calar o Bolsonaro, né? Porque o Bolsonaro dá muita audiência, o bolsonarismo, de maneira geral. O exemplo disso foi a live do Eduardo Bolsonaro com o Paulo Figueiredo, num canal chamado Inteligência Limitada, que estava com quase 200 mil pessoas ao vivo simultaneamente. Né? As pessoas criticam muito a CNN, a CNN toda hora está dando voz ali ao bolsonarismo, etc. e tal. Dá muito ibope, né? Quer dizer, então isso alimenta a mídia de uma maneira geral também, né? Então, assim, quer dizer, o Lula também daria naquela época, mas a gente percebe o seguinte, que existe um interesse dos meios de comunicação dominantes em manter o bolsonarismo aceso também, né? Agora eu passo para você comentar essa pergunta aí do Guilherme. O que fizeram com o Lula foi uma violência. Tá? Por isso também que eu não levo a sério esse negócio do judiciário democrático. Tudo foi uma violência. Inclusive a prisão dele. Tá? Isso aí é praxe no Brasil. Por isso também que eu não apoio. Tá? Apoiar o negócio vai cair como um raio na minha própria cabeça. Precisaria ser um retardado mental. Então não apoio. Então o que acontece? O Lula ele foi mais facilmente silenciado, apesar de que deixaram finalmente ele dar entrevistas. Acho que até o 247 fez uma entrevista com ele na cadeia, não fez? A gente fez com ele antes da cadeia, na cadeia e logo depois da cadeia. Não. Eles acabaram liberando as entrevistas também. Depois das eleições. Depois das eleições. Mas era muito agressivo, não era um negócio que dava para sustentar. O caso do Bolsonaro é pior, né? Porque o PT é muito mais passivo do que o bolsonarismo. E o eleitorado do Bolsonaro não é assim que você fala... Você viu o negócio do dia 8 de janeiro, né? O pessoal tá fora de controle também. Eles fazem qualquer negócio. Não teve o caso do cara do caminhão que agarrou num caminhão e o caminhão andando e ele agarrado? Patriota do caminhão. O patriota do caminhão. Tem cara muito louco aí no bolsonarismo. Muito.
é um povo mais simples do que o do PT e menos controlado, né? Porque o PT também tem gente assim. Não vou dizer que não tem. Mas é um pessoal que ouve o dirigente sindical, ouve o deputado do PT. O PT tem uma estrutura antiga de influência sobre a sua base, né? O bolsonarismo não, é mais fora de controle. Então, o pessoal tem que tomar cuidado, né? É o que eles pensam assim, deixa o Bolsonaro dar uma entrevista, não dá muito destaque, não dá muita entrevista, papapá, que é para o pessoal sentir que ele não está sendo esmagado, não está sendo atropelado. Eles querem evitar essa sensação de que ele está sendo atropelado. Bom, é isso, gente. Mas então, assim, Rui, olha só, a gente está ainda nesse impasse. Você acha que o Bolsonaro só será preso, se é que vai ser preso agora, né? Quer dizer, só depois do julgamento? Ou nem será preso também? Quer dizer, porque o julgamento está se marcando aí para setembro, talvez, provavelmente, né? Já acabaram todas as fases. Qual que é a sua expectativa? Quer dizer, pode ser que ele nem preso seja? Pode. Eu acho o seguinte, Atush, nós temos que ver qual é o que está acontecendo agora nessa altura do jogo. O que está acontecendo é uma coisa que ninguém está considerando. Qual é o objetivo imediato do bolsonarismo? É a anistia no Congresso Nacional antes das eleições. Ou então, seja, colocá-lo de volta ao jogo, assim, né? Colocá-lo de volta ao jogo. Por isso também o Congresso está em recesso. Né, o Gumota foi lá e proibiu reuniões e tal, papapá, tem uma pressão sobre o Congresso. Eu, por exemplo, não sei avaliar também qual é o nível de tensão dentro dos partidos de direita no Congresso em torno do caso do Bolsonaro. Precisaria, porque não tem muita informação, né? Por exemplo, se for colocada anistia, qual é o placar esperado? Eu não sei. Acho que ninguém sabe. E se ninguém sabe, é porque é bem provável que seja um placar onde o Bolsonaro ganhe. Então, o Bolsonaro está nessa fase do jogo. Ele não está na fase do jogo, já estou condenado, papapá, vou ser preso, como o pessoal está pensando. Ele está na fase do jogo de eu quero ser anistiado. A pressão do Trump é para isso. Não é para o Alexandre de Moraes suspender a condenação dele. É para o Congresso votar a anistia. Você acha que ela só não é pautada porque ele venceria? Eu tenho essa impressão, não tenho certeza, mas eu tenho essa impressão. Porque não aparece nenhum número. Você viu algum número? A gente não tem. É porque, na verdade, em outras situações, né, você tinha aqueles veículos, principalmente o Estadão fazia muito isso, de tentar fazer, vamos dizer assim, uma pesquisa entre os deputados, né? Exato. Mas isso é fácil de fazer. Não fizeram porque eles não querem apresentar o resultado. Porque eles não querem o Bolsonaro candidato, né? Quer dizer, eles querem o Bolsonaro, na verdade, controlado, amarrado, já que ele nos controlou no governo, né, Rui? Fica controlado na cadeia e ajuda a eleger algum representante, né? Mais ou menos isso. Né? O fato de que o Bolsonaro é difícil de controlar, vou falar para você, é positivo para o Brasil porque dificulta a burguesia fazer suas manobras. Ele é um espinho no pé da burguesia. Mas é muito louco também, né, Rui? Então, assim, quer dizer, é um cara que gera muita insegurança, né? Ele é o tipo da pessoa que... Aquele negócio, né? Um fenômeno que surgiu do nada, assim, né? Quando você menos esperava. O Bolsonaro, antes da derrubada da Dilma, era considerado um deputado folclórico no Congresso, é ou não é? O cara que falava... imaginaria que ele viraria presidente, né? Isso aí foi a grande... Acho que nem ele imaginava isso. Aí a crise, porque a crise ela gera esses fenômenos, né? E nós temos que lembrar sempre o seguinte: a crise gera todo tipo de fenômeno, mas são fenômenos que expressam, né, o aprofundamento das contradições da situação. Agora, o Rui, pelo que você vê, assim, quer dizer, o Bolsonaro lutando pela anistia e tal,
e ele, de certa maneira, então, travando o plano da burguesia, né, a situação atual é boa para o Lula. Se isso aí for prorrogado, vai empurrando, empurrando, e o Bolsonaro tentando lutar pelo perdão. Né? Enquanto ficar nessa indefinição e a burguesia não se organizar em torno de uma candidatura, o Lula vai conseguindo atravessar esse território. Para o Lula conseguir o segundo mandato agora, o maior aliado dele é o Bolsonaro. Se tirarem o Bolsonaro do filme, ele fica meio sem função, né? É a mesma coisa, o filme tem que ter o mocinho e o bandido, né? Se tirar o bandido, qual é a função do mocinho? É a história da Geni, né? Quer dizer, a Geni, quer dizer, ela foi resgatada para salvar do monstro, né? Quer dizer, agora não tem mais o monstro, quer dizer, como é que faz, né? Então, é uma situação, né? Jerônimo fala, por que prenderiam Bolsonaro se ele mantém Lula na linha justa ao lado dos democratas? Diga aí, Rui. O companheiro Jerônimo Colares, ele não entende o seguinte: o fato de que a burguesia consiga manter o Lula numa espécie de rédea curta não significa que o Lula é o presidente que a burguesia gostaria de ter. Eles encaram isso daqui como a travessia do deserto. Quando teve a eleição, o Lula concorreu e ganhou, eles olharam e falaram assim, vamos ter que aguentar aí 4 anos essa tentativa do Lula de fazer reforma, de não sei o quê, política da Petrobras, e pipipi, popopó, e vamos preparar para a gente colocar uma pessoa nossa no governo mesmo, né? Vamos encarar o mandato do Lula como um mandato tampão. E aí a gente põe lá um Javier Milei, que é a pessoa que, diferentemente do Lula, vai chegar lá e vai falar, vou privatizar até a última ação da Petrobras. O governo vai ter mais participação na Petrobras. Eletrobras, vou acabar com a participação do governo na Eletrobras. Vou privatizar não sei o quê, vou ajudar os governadores a privatizar o serviço de água, Quer dizer, tem muita maldade para ser feita. O Lula, tudo bem, ele não está fazendo grande coisa, mas ele não está fazendo essas maldades também. Isso é um ponto muito a favor do governo dele. O Lula não foi lá para privatizar a Petrobras. Então, a burguesia quer o homem da motosserra, ele vai passar e vai baixar. É isso que pega o país inteiro desprevenido, né? Porque o pessoal não tem noção das intenções dos inimigos, né? O pessoal pensa que o Lula vai perder. Eu falo. Não, a propósito, o Milei está chegando ao Brasil para um encontro aí dos presidenciáveis de direita, né? Ele vai ser a grande estrela, o grande astro, né? E volta e meia você vê matérias na imprensa brasileira saudando o, entre aspas, sucesso argentino, que é uma catástrofe, né, na verdade. Perfeito. Argentina, se o Brasil está andando para trás, a Argentina, nossa, situação muito pior do que a do Brasil. Quem conheceu a Argentina nos bons velhos tempos sabe. No fundo, né, Rui, a ponte para o futuro nunca acabou, né? Quer dizer, a ponte para o futuro, quer dizer, ela vem com o golpe de 2016, aí dá errado com Michel Temer, não conseguem eleger o PSDB depois do Temer, aí vem o Bolsonaro, que também não faz exatamente a ponte para o futuro, aí tem que tirar o Bolsonaro, quer dizer, é como se fosse uma obra que ia durar, tipo, a ponte para o futuro era uma obra que ia durar 2 anos, pode durar 15, 20, né? Quer dizer, teve que fazer muito desvio até chegar ao objetivo final, né? Veja só, a política neoliberal, a onda neoliberal, foi implementada na maioria dos países 6 ou 7 anos antes do Brasil. Quando o Fernando Henrique Cardoso chega em 94, essa política já tem 10 anos no mundo. Por quê? Porque o Brasil é um país difícil, até para a burguesia mesmo. Até você reunir as condições para fazer o negócio, demora, é complicado, tem resistência, o país é grande, tem interesses regionais, locais, o imperialismo intervém, mas a burguesia brasileira também é uma burguesia relativamente forte. Então, é um país complicado. Não é o Paraguai, não é o Equador, não é El Salvador, não é um país da América Central. É um país gigantesco, um país continental.
Então, você, né, alinhar todo o cubo mágico da política brasileira demora. Agora, a hora que eles fizerem isso, como eles fizeram com o FHC, eles vão aproveitar, eles vão falar, não vamos esperar outra oportunidade, vamos fazer tudo agora. Ah. O FHC, o pessoal não tem ideia. A gente precisava fazer um programa para mostrar o apocalipse econômico que foi o governo FHC, que a maioria das pessoas não tem ideia. O pessoal sabe que ele privatizou a Vale e tal, mas não tem ideia do tamanho do estrago. Eles não sabem o que foi a privatização, por exemplo, da Telebrás, a maior empresa de telefonia do planeta Terra. Acho que só não era maior do que a da União Soviética. Talvez a da China fosse maior também, né, Rui? Eu acho que naquele momento, a da China, hoje talvez, mas naquele momento não. É. Não, mas é isso, Rui. Eu acho que tem esse objetivo de fato, quer dizer, de chegar a essa eleição sem Lula, sem Bolsonaro, trazer o neoliberalismo, implantar de vez e aí passar o rodo, né, vamos dizer assim. Mas por isso que a gente considera, pelo menos, a eleição do Lula tão importante em 2026. Ô, Rui, vamos falar mais sobre isso. Semana que vem estaremos de volta. Obrigado aí mais uma vez. Abraços. Valeu. Um abraço. Tchau.